Bom dia, Bernardo Franco, bom dia, nosso amigo ouvinte. Eu quero já de antemão agradecer a dona Edna Soares Rodrigues. A gente sabe desse momento difícil de dor que você e sua família tá passando, né? Infelizmente aí pela morte do seu esposo, o ex-vereador Marquinhos das Bananas, e atendeu aqui ao nosso convite de estar participando conosco aqui na nossa programação para falar, esclarecer inclusive algumas questões relacionadas aí ao trabalho do Marquinho enquanto vereador aqui em Patos de Minas e da pessoa que foi o vereador Marquinho das Bananas. Eu quero agradecer, mas primeiro cumprimentar também meu companheiro de trabalho, vai participar conosco aqui desse nosso bate-papo, Guilherme Camacho. Tudo bem, Guilherme? Bom dia. Bom dia, Edvar. Bom dia, Bernardo, Edna. É um prazer estar com você aqui. Primeiro, a gente te parabeniza, né, pela força e pela coragem de estar aqui, trazendo esclarecimentos à população que eu acho que são fundamentais e muita gente precisa saber o que você tem a dizer, e a gente está aqui para mais uma vez dar voz para você. Bom, Edna, tudo bem contigo, né? Bom dia. Tudo, bom dia, pessoal. Acho que é até difícil de falar que tá bem num momento como esse, de dor, de sofrimento, né? Há poucos dias aí de ter perdido aí o seu companheiro de quase 25 anos, 24 anos de casamento. De casamento, né? De casamento. Vocês tinham quantos filhos, Edna? 2 filhos, meu e um dele fora, mas eu considero ele como filho de coração. Tá, e acho que é um momento difícil, né? Quando se perde um ente querido, ainda mais da forma como foi, né? A morte do Marquinhos das Bananas, novo ele, né? 45 anos apenas de idade, né? Sim. E o que na verdade aconteceu? Ele se sentiu mal antes, só pra gente esclarecer, ele sentiu mal antes, foi levado primeiro pra UPA, ele já tinha problemas já de saúde, já? Não, esse problema, ele tinha 2 doenças crônicas, né, que é o diabetes e a pressão alta, mas com o decorrer de tudo que aconteceu com ele, que veio agravar isso aí. A tristeza, a depressão, a angústia que ele estava sentindo. Ele ficou muito calado, muito assim, angustiado. E o que levou a acontecer o infarto fulminante. Mas ele chegou a ser levado lá para a UPA? Chegou. Eu levei ele para a UPA na madrugada de domingo para segunda-feira. E depois ele foi transferido lá para Isso, casa, aí né? ele ficou na UPA, eles fizeram um exame de sangue, depois transferiu lá para Santa Casa, onde fez o ecocardiograma, que viu a lesão, né? Que afetou praticamente todo o coração dele. Ficou só com 30% do coração dele que não comprometeu. Foi onde que jogou a água, o sangue para os pulmões. E ele foi perdendo os movimentos e que a circulação não chegava, o sangue não chegava até os pés, braços. Foi assim, muito angustiante para nós, porque tanto eu, tanto a minha filha, ficamos 3 noites, 3 dias sem dormir. Isso atacou-se um quadro depressivo muito forte nela. Meu filho mais novo, de 15 anos, ele tem diabetes. Descompensou pelo susto que ele levou. Então foi assim, um momento difícil para nós, porque além de eu estar com o marido lá do jeito que eu estava, e depois veio entubar ele, eu não podia contar para ele que o José Marcos estava em estado assim, complicado, que teve que dar sedativo para ele, que a ansiedade foi muito da glicose dele descompensar. E ao mesmo tempo, não podia contar para o filho que o pai tinha sido entubado. Nós estamos sofrendo muito. Quer dizer, foi um sofrimento durante a convalescência dele e agora um sofrimento depois também, né? Depois. Está muito difícil. A ficha não caiu ainda. Perder o esposo, um companheiro de tantos anos, Isso. não é fácil, né? Muito novo ainda, né? Mas algumas questões que a gente estamos querendo colocar, Edna, é em relação a esse diz que me diz, buchicho que apareceu aí na cidade, em relação ao trabalho da figura pública, do Marquinhos das Bananas, mais conhecido como Marquinhos das Bananas. Você que conviveu com ele tantos anos, como é que era o Marquinho como esposo dentro de casa, e como é que ele convivia com essa questão política? O Marcos era uma pessoa muito prestativa. A gente, assim, fazia um trabalho social junto. Ele era uma pessoa guerreira, não era pessoa de desistir. Ele teve uma política totalmente independente. Desde quando ele falou, eu vou ser político, aquilo ali a gente apoiou, a família apoiou. Ele era um pai muito presente, um marido muito presente em tudo. Fazia as coisas para os outros de fora.
fazia para nós e deixava ele até de lado. Ele foi uma pessoa assim, muito prestativa. O que ele podia fazer para a comunidade, o legado que ele deixou foi muito grande, muito, mas muito grande mesmo. Ele não desistia dos objetivos dele. Ele não desistia de lutar, de ter aquela persistência que ele tinha. Ele era uma pessoa muito inteligente. Uma pessoa assim que ele não deixava se levar. Tanto que aconteceu tudo o que aconteceu com ele devido a isso aí. Tanto é que ele teve uma votação bastante expressiva aqui no município de Patos de Minas. Foi mais de 1.800 votos, né? Que teve, que 1.823. O segundo vereador mais votado de Patos de Minas. Segundo mais votado. Isso. Agora, Edna, bom, depois que ele foi eleito, e aí surgiram as denúncias. Como é que você lidou com isso também? Como é que vocês lidaram com isso dentro de casa? Sobretudo com a questão do assédio, né, sexual ali, da denúncia, né, que foi feita ali de assédio sexual. Isso aí pesou muito para nós. Uma acusação muito grande, porque até não houve o assédio. Não houve o assédio. Aquilo ali foi totalmente contrário, aquilo ali foi perseguição política, aquilo ali foi armação total. E eu quero esclarecer com toda absoluta certeza, tem todas as provas garantidas, sabe, para provar para vocês. Porque até o momento só ouvia a palavra da ex-assessora e da advogada batendo. Não ouviu o Marquinho não se defendeu, ele não teve palavras para se defender. Que no momento que ele ouve que tinha denunciado ele, foi um choque, ele quietou, ele paralisou. Então, eu tô aqui, eu vou falar tudo para vocês. Aquilo ali começou o seguinte, aquilo ali não teve nada depois que foi para dentro daquela câmara, nada. Tudo o que aconteceu foi fora daquilo ali. Aquilo ali foi uma perseguição acirrada, foi uma quadrilha de peixe grande, teve coronel, teve vereador lá de dentro, que ficava infiltrado dentro do gabinete dele, eu falei, aprovo. Eles não forneceram as gravações da Câmara. Isso aí durante o período que estava lá, isso, que estava sendo investigado. O antes, vamos falar do antes. Sim. Por quê? A perseguição começou totalmente em setembro. Desde a convenção, ele declarou que era candidato a vereador, né, pelo partido do PSDB, gerou aquele buchicho. A mulher começou a arquitetar. Tanto que ela começou a arquitetar. Quando você cita a mulher, a ex-assessora. A ex-assessora. É a mulher, eu vou falar a ex-assessora que fica mais claro. Isso. E ela começou com envolvimento com um rapaz a armar pro Marcos. Aí começaram a armar, foram armando. Ele deve ter passado as coordenadas para ela, juntamente com um vereador lá de dentro. Tanto que a Nêmora, a assessora do Gladstone, é o Gladstone. Ele armou, ele mandou ela denunciar. Isso tem nos autos do processo. Por que o Gladstone não chegou para o Marcos e falou assim, Marcos, o que está acontecendo? Por que você não... O que está acontecendo com você? Eu ia no gabinete todos os dias, levar o Marcos, todos os dias. Por que o Gladstone não chegou em mim? Nós somos abertos a conversar com todo mundo. Tanto eu, como a minha filha. Nós temos uma educação acirrada, que isso ninguém tira de nós. O Marcos fazia política, nós ajudava ele, nós era uma família unida. Que ali nós batalhava para ele estar onde ele foi, onde ele conseguiu ir. Aí eles tirou isso dele. Aí eu fico assim, eu tenho uma mágoa muito grande por aquilo ali. Que não só o Gladstone, mas atrás do Gladstone tem mais 11 vereadores. Eles são 12 vereadores e ela é o pivô de tudo. É o que levou o Marcos à depressão, que levou ele à angústia, que levou ele a sofrer um infarto fulminante. Eles são totalmente culpados. E o prefeito também. Eu não tiro a dúvida, não. Ontem, a gente não tinha mexido no celular dele. Momento algum. Ontem, falei com a minha filha, vamos ligar o celular do seu pai. A angústia está muito. Eu não dormi essa noite. Eu nem sei como eu estou aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu sei. Eu sou uma mulher guerreira, sou uma mulher positiva, sou uma mulher franca. Se tiver de falar na cara, eu falo, eu não escondo, eu não tenho medo.
Momento algum. Edna, o seu esposo, o Marquinhos, ele já conhecia essa menina que foi assessora dele já antes de começar a trabalhar a política? Ou foi no decorrer da campanha que ele conheceu ela? Não. Ela mesma citou na entrevista dela lá que a família vivia unido. Ele tem terra nas Três Barras. A família dela, o pai dela tem, eu acho que até confrontante de terra lá nas Três Barras, na comunidade ali de P.O. E ele conhecia eles, era envolvimento assim de família de pequeno. Aí a gente não sabe o que levou. A tia dela que insistiu para colocar ela lá. Ele de dó, o Marcos de dó, que aquilo ali tinha um coração grande. Se ele tivesse com a comida no prato, você chegasse, oi, eu tô com fome, Marquinhos. Então come minha comida que eu vou ficar com fome. Ele dava. Você continua e a família continua negando que teve realmente essa questão do assédio por parte do Marcos para com ela. Isso, não teve de forma alguma. Ela é vingativa, ela é gananciosa. O que ela queria? Destruir uma família, gente. Destruir. Só porque ela não conseguiu. A única coisa que ela conseguiu, que agora que ela destruiu, foi com a morte dele, que ela é totalmente culpada. Ela e os 12 vereadores. E o prefeito também. Porque ontem, quando a gente abriu o celular do Marcos, teve coisas lá que a gente vai falar, vai esclarecer tudo. Estava coando, estava, sabe, pressionando ele. Fizeram reunião em casa de pessoas da alta sociedade aqui em Patos para ele votar na chapa do vereador Ezequiel. Por quê? Porque o Falcão queria todo o poder da Câmara. Tanto que ele teve. Por quê? Que eles tirou o Marcos, tirou o Lázaro Borges. Porque eles não iam a favor deles. Principalmente o Marcos, que ele tinha uma política dependente. Aí o que o Falcão fez? Nessa reunião estava envolvido o Falcão e o pai dele, o senhor Eduardo. Você participou? Você chegou a participar? Eu não participei da reunião, mas não. O Marcos te falou que foi no dia acontecia. 31, bem na antecedência da tomada de posse dele. Para posse da mesa diretora. A posse era no outro dia, um dia anterior. Para a escolha da mesa diretora, né? Para a mesa diretora, pressionando ele. O Marcos chegou a te contar se eles ofereceram algum tipo de vantagem, né? Muito, o pessoal da situação para que ele votasse a favor daquela chapa que seria eleita depois? Sim. Eles chegaram a falar para ele, falou, sua esposa formou em 2019 agora, a gente coloca um cargo para ela. A sua filha vai formou agora. Minha filha formou agora, final do 21 agora. Minha filha é dentista, graças a Deus. E que esse aí eu bato no peito e falo. Os invejosos que fizeram isso aí. Ele ofereceu cargo para a família do Marcos, que tem as meninas que tem tudo formado. Mas tudo quando você estudado. fala ele, é quem? O prefeito. O prefeito e a equipe que estava lá. A equipe. Essa reunião foi aonde? Você sabe me dizer aonde que foi essa reunião e quem estava presente nessa reunião? Todos os que estavam presentes eu não sei, que eu não participei da reunião. Mas é igual eu já citei, foi numa casa de um empresário aqui de Patos. Isso aí eu não posso falar muito agora, porque ontem eu vi, eu tenho como confirmar tudo, essa ligação, que eles foram até na minha casa, o Ezequiel e o Coronel Campos, que é o atual assessor do Ezequiel, fazendo pressão, oferecendo cargo. Foi no que o Marcos falou para ele. Falou assim, eu não vou votar em vocês, eu não vou trair meu partido, eu não vou trair meus eleitores, que são 1.800 votos. Eu tô traindo a população, gente, se eu fazer uma coisa dessa. E ali começou a perseguição. Então, isso tudo, esse assédio, essa perseguição, foi tudo antes do dia 31, até o dia 31. Não teve nada depois daquela Câmara ali. Os vereadores tomaram as dores do prefeito Falcão para tirar o Marcos de lá, porque o Marcos não foi a favor dele. Nós, familiares, não fomos a favor dele. Aí eu prefiro já não falar mais sobre esse. Mas você acredita que tudo isso aí culminou depois a questão das denúncias que foram feitas para que o quadro de saúde do Marquinhos das Bananas se agravasse? Isso, imagina uma pressão de gente grande em cima dele. Ele era uma pessoa humilde, com pouco estudo, que ele fez até o 4º ano. Uma pessoa totalmente, sabe, dependente, assim, que o Marcos, ele não dirigia, ele não andava assim, ele dependia de nós para tudo.
Eu falo quando a política dele era independente por isso. Porque sempre era ele e nós. E o quadro dele agravou, sim, depois daquilo ali. Ele se mostrou com um quadro depressivo também, uma Muito. Eu levei ele em psiquiatra, eu tenho laudo, ele estava tomando remédio. Só porque a população não queria nem saber disso. Nem digo população, que a população não sabia. Até então a população ouvia comentários furiosos deles lá fora, daquela advogada defendendo, daquela advogada fazendo o que fez, da assessora, da ex-assessora, falar o que ela falou. Ela sumiu tudo, gente. Ela sumiu tudo. Foi ela quem pegou ele, que dirigiu o carro, que foi para o motel com ele. Foi ela que levou. Inclusive, os R$500, ela pegou e sacou no banco. No banco. Nós queríamos que o advogado fosse lá e pegasse a imagem dela sacando os R$500. Ela arquitetou tudo. Arquitetou. Eu falo como mulher. Eu falo e ela não me confrontou, ela não me procurou. Falar que vivia dentro da minha casa, jamais. Eu sempre fui contra ele colocar ela lá. Meu santo não batia com o dela. E nem por causa disso, vocês dentro de casa se desuniram? Não abalamos. Aí foi no estado que eu operei, que fiz cirurgia, estado grave, dei 3 tipos de anemia. Eu não tinha força para levantar um braço em cima de uma cama. Foi aonde que ela aproveitou. Porque até então, eu levava ele todos os dias para o gabinete. Eu parava o carro na garagem, na porta do elevador, e ficava, eu encostava na vaga dele, que era a vaga do antigo Otaviano, do ex-vereador Otaviano. E ali eu voltava, subia com ele, levava ele dentro do gabinete e voltava. Quando ele queria ir embora ou queria sair para algum lugar que tinha que alguém dirigir o carro, ele me ligava: Edna, volta, me pega aqui. É isso aí, foi o tempo inteiro. Ele nunca ficou sozinho com ela lá dentro daquela câmara. Jamais. Jamais. Quando você fala que ele foi, que a assessora, né, a ex-assessora, foi dirigindo até o motel, você acredita que isso já foi premeditado e que os próprios vereadores, já tinha gente lá na Câmara que já sabia que isso iria acontecer? Tinha. A assessora do Gladson vivia infiltrada no gabinete, a Nêmara. Vivia infiltrada no gabinete. Tanto que estava arquitetando para o Marcos e para o Lázaro Borges. Porque a Nêmara é sobrinha do Chiquinho, que denunciou o Lázaro Borges. Aí, de onde que veio? Veio do gabinete do Gladstone. E a gente poderia ter uma ligação com essa possível perseguição dos vereadores, como você citou, 12 vereadores, e também do prefeito, com a recusa do Marquinhos das Bananas nessa reunião. Até você falou que não quer falar muito sobre isso, mas eu só vou voltar um pouquinho no assunto. Essa reunião, ela foi convocada justamente para esse propósito? Sim, com certeza. E antes do Marcos sair, eu conversei com ele. Falei assim: olha, pensa bem. Porque quando ele foi vereador lá em 2016, que ele assumiu a vaga do Lindomar, eles tentaram armar para ele. Eu fui a salvação dele. Falei: cara, pensa bem, antes de agir. Novamente eles tentaram, sabe? E já para encerrar esse assunto do prefeito, que eu tô muito magoada, eu tô aqui hoje dando entrevista para vocês com efeito de calmante, gente. Vocês acham que eu ia estar falando numa tranquilidade que eu estou falando? Tô tomando 3 calmantes por dia. Nem dirigir eu não tô conseguindo. Teve que alguém vir me trazer aqui. E outra, no dia da tomada de posse, o pai do Falcão tentou me acuar com altos palavrões. Na posse? Lá no centro de convenções? Lá no centro de convenções, e tinha muita gente em volta. Isso porque o Marquinhos já tinha comentado com você que não iria apoiá-los. Não, depois que ocorreu a votação, que o Marcos não votou na chapa dele, ele começou a xingar e veio me deferindo. Então a gente pode concluir que toda essa perseguição com o Marquinhos das Bananas, que culminou na cassação, partiu daquela votação no dia da posse. Sim, daquela votação total. E como é que eles fizeram tudo, eles arquitetaram tudo. Ô Edna, mas como é que era a relação do Marquinhos com os demais vereadores quando precisava, por exemplo, de ir até o gabinete do prefeito? Ele era excluído. Ele era excluído totalmente. Eles tinham um preconceito tão grande com ele. Eles tinham preconceito dele.
Eles tinham vergonha de saber que um vereador que tinha o quarto série de antigamente, junto com eles. Porque ali tem coisa ali que está passando demais em cima daquilo ali. Eu não admito. Chegou uma denúncia tão grave, igual do Vitor Porto lá, que chegou lá, eles passavam a repa debaixo do tapete. Aquele presidente está fazendo tudo errado. Ok, cara, não tem domínio. E eu estou falando isso com toda certeza. E eu tenho prova, viu, seu Ezequiel, que você foi na minha casa, você e o Campos. E eu tenho muita revolta com vocês. Muito grande. Eu não consigo entrar dentro daquela Câmara mais. Acabou, aquilo ali pra mim acabou. Só que eu falo e deixo aqui pros ouvintes, quero que a população patense toda, se puder me apoiar, mulherada, me apoia, acorda. Será que uma mulher fazer isso aí, pegar dinheiro igual ela pegou, que ela pegou dinheiro da alta sociedade, está pegando. Ela está correndo da cidade. Nós não vamos fazer nada. Nós crê na justiça divina, porque a justiça do homem foi falha em tudo. Falha em tudo. Começando pelo processo que eles pediu para eliminar aqui em Patos. O juiz da primeira vara não poderia ter julgado o caso, que é o senhor José Humberto. Não poderia ter julgado o caso. Ele julgou, sendo que o filho dele é procurador do município. Segundo veio, ficou aquela demanda da outra liminar, um juiz jogando para o outro. Foi indo até que não deu a liminar, que foi para Belo Horizonte. Agora, eu fico assim, indignada. Por que isso aconteceu? Por que isso tudo aconteceu? Que tinha advogado lá, que é de dentro da Câmara envolvido nisso tudo. A quadrilha toda envolvida, tem foto deles. O relator do processo da investigação do Marcos, por que ele estava tirando foto com a advogada Kátia e tirando foto com o Coronel Elias, que o Coronel Elias foi um dos mentores que ajudou ela a fazer denúncia, tanto que o Coronel Elias, ele testemunhou a favor dela. Foi lá testemunhar a favor dela. Sabe? Então, por que o envolvimento? Fica essa dúvida. Eu fico assim, indignada. Nós calamos até o momento, respeitando a dor que ele estava sentindo, a dor de tudo. Só que no leito de morte, na UTI, eu falei para ele. Falei assim, Marcos, descansa em paz, que o que eu tiver de fazer, eu vou fazer. Eu não tenho vergonha de falar, eu falo mesmo, dói a quem doer, e vou vingar. Vou vingar de um por um. E nós vai processar ela, a ex-assessora, vamos processar por danos morais, tudo que nós estamos sofrendo, família inteira. Vamos processar todos. E vamos falar muitas coisas. Muito, porque nós temos muita coisa para falar. Edna, ao contrário da investigação do Las Borges, toda a investigação do caso Marquinhos das Bananas correu em sigilo. A justificativa foi para preservar a pessoa envolvida, no caso, a ex-assessora. Você acha que esse sigilo na investigação também culminou com o desfecho da história? Você acha que se fosse uma investigação pública, como foi a do Las Borges, que as pessoas puderam acompanhar os depoimentos, puderam criar opiniões sobre o que estava realmente acontecendo, você acha que o desfecho daquela situação seria outro? Seria, porque aquilo ali foi tudo caso pensado. Aquilo ali tinha peixe grande atrás, que estava orientando, que estava investindo dinheiro. Por que eles fizeram tudo em sigilo? Sigilo do quê? Porque assim, desde quando, se a mulher se sentiu culpada, por que ela não mostrou o rosto dela? Por que ela não saiu na entrevista? Por que eles entraram com o processo? No ato da denúncia, eles entraram com segurança lá para não soltar o nome dela nas redes sociais, para não colocar a foto dela. Ela excluiu todas as redes sociais dela. Tanto que agora ela retirou. Ela tá nativa aí, viu, gente? No Facebook, no Instagram, tá bombando aí. Tirando fotinha aí com um cantor de cidade, aparecendo aqui no centro da cidade, tocando a vidinha dela, né? Glorificando. Quanto nós tá lá em casa sofrendo, eu e meus filhos, todos. Nós não conseguimos comer mais, nós não conseguimos dormir. Qualquer barulho para nós é alguém que está querendo atacar e alguém que está querendo fazer alguma coisa. Lias fez tudo de caso pensado. Eles agiu ponto por ponto. Edna, tudo. Edna, você citou aí o vereador Gladson, mas além dele, o que a gente pode perceber é que tem uma mágoa muito grande por sua parte aí, com outros vereadores também. Sim, sim, tem uma mágoa
pelos outros 12 vereadores, né, que caçaram ele. A mágoa, eu tenho os 12, geral. Acho que sim, acho que nada vai fazer eu superar essa dor e essa mágoa que eu tenho deles. Nenhuma. Tenho ódio vou resumir, ódio, raiva, sabe, da maracutaia, da quadrilha que se formou ali, gente. Eu quero que a população entenda, porque teve muito julgamento falando do Marcos, só porque eles nunca procurou a entender o nosso lado. Porque ele era o culpado, mas ele que era o inocente, ela que era a culpada, ela que assediou, ela que ficava carregando ele no carro, que ele me chegou a me contar. Quando chegou perto do motel, que ela deu seta para virar no motel, ela estava passando a mão nele. Eu vou falar tudo, não vou negar. Ela queria que eu separasse dele. Eu citei na outra entrevista que eu dei para outra emissora. Que ela queria que eu separasse, dizendo que amava ele. Ele falou para ela que não me deixaria, porque eu estava doente e eu era a mãe dos filhos dele. Como ela não conseguiu fazer isso, que conseguiu foi unir nossa família mais, ela pediu 50 mil reais para eles. E isso está no laudo, está no áudio do processo, gente. Isso aí eu não estou falando mentira, não. Porque já teve comentários lá de pessoas que comentou na outra entrevista, para mim ir até o fim, para mim não ficar enrolando. Eu não estou enrolando, vou até o fim, vocês podem ter certeza. E peça apoio à mulherada, né? Os homens também que for a favor, gente, que vê. Essa mulher, ela detonou com a nossa vida, viu? Detonou, pegou pesado, ela é gananciosa. Não é a primeira vez que ela faz isso. No outro serviço dela, no decorrer das investigações, descobrimos que ela fez. E uma coisa eu deixo aqui no ar, que está no ar aqui para todo mundo ouvir. Se ela é tão mulher, se ela quer ser tão sincera, tão positiva, ela me encara. Ela me encara. Ela fala, olhando nos meus olhos, que eu quero ver a voz dela. Se teve alguma coisa, que para mim não teve, foi quadrilha, foi armação, e ela foi uma grande, assim, um pivô enorme, que eu acho que eu não consigo nem olhar na cara dela. Se ela for tão mulher, que ela vem aqui, dá entrevista para vocês, igualzinho eu tô ouvindo, que ela mostra o rosto dela, que ela mostra tudo, se ela for mulher e se realmente foi verdade. Por que se foi verdade, ela mentiu? Ela escondeu. Ela escondeu atrás dos magnatas que estavam bancando ela. Agora está desmartelando tudo, né? Porque agora a gente está descobrindo tudo. Nós estamos recebendo aqui a dona Edna Soares Rodrigues, viúva do ex-vereador Marquinhos das Bananas. E esclarecendo uma coisa, Bernardo Franco, todos os nomes que foram citados aqui, todas as pessoas que foram citadas, os microfones da Rádio Clube 98 também estão abertos para ouvir também essas pessoas que estão sendo citadas por ela aqui, para que também possam falar e esclarecer a situação, né, o Bernardo? Edna, você disse que vocês esperaram e só agora resolveram mexer no celular do Marquinhos. Isso. Ali no celular dele ali, tem muita coisa ali que ajuda a comprovar essas denúncias, claro, né, que você está fazendo? Claro, tem muita coisa, mas muita coisa. No caso, a inocência dele, né? Muito, para provar a inocência dele. Porque, nossa, tinha coisa ali, eu nem queria muito aprofundar, porque eu não tô conseguindo. Quando a gente abriu aquilo ali, a dor foi muito grande, muito. A gente vê, assim, as covardias que eles faziam, sabe? Aquilo pra nós foi muito grande. Nós ficou de pé e mão atada, nós não conseguimos. Eu peço desculpas aos ouvintes, mas é muito comovente, gente, o que tá passando. Culpar de assediador uma pessoa que não tinha nada de assediador. Quem assediou foi ela, foi a ex-assessora. E outra também, gente, todos os nomes que eu citei aqui, eu tenho a total certeza que tá tudo no processo. Eu tenho, assim, a confiança. Eu sei o que eu tô falando e posso falar, porque tá tudo nos autos do processo, o nome dos envolvidos. Inclusive o Carlito, gente, isso me magoou muito, dizer que era parente dela e não fazer parte da comissão. E por que no dia da votação ele foi lá votar? Ele não poderia ter votado. Eu tenho uma grande mágoa do Carlito. O Carlito já dependeu muito da família do Marcos, muito. O Carlito tinha que ter vergonha da pessoa que ele é. E eu falo isso com toda certeza. E eles podem ter certeza que quando eu encontrar um por um, eu vou jogar na cara deles. Vou jogar na cara de um por um. E tem muita coisa ali para me falar deles. Muita coisa. Eles podem aguardar que agora eu abri o celular do Marcos com muito
muita tristeza. Eu tive que ir no médico essa semana, porque eu tive que tomar calmante, tive que dar calmante para meus filhos, gente. Nós estamos passando uma angústia muito grande. Só sei que tudo que nós estamos passando, eles vão pagar caro. Hoje tem reunião na Câmara. Fiquei sabendo que eles estavam aguardando nossa visita lá. Mas eu sou o contrário deles, eu não sou bandido igual eles. Eu não vou lá. Eu não vou dar esse gostinho para eles, não. Não vou dar esse gostinho para eles. Eu quero, assim, que eles reflitam em tudo que eles fizeram. Que eles magoaram, que eles destruíram uma família. Eles pensam que destruiu. Só porque eu não abandonei o Marcos em momento algum. Eu só falei com ele. Eu tentava todos os dias. Marcos, vamos continuar com o nosso trabalho social. Colocava ele dentro do carro. Ia. Tem as testemunhas, todo mundo. Eu dei assim aquela confiança tão grande para ele que ele não, em termos de sair na rua e conversar com o povo, ele não recaiu. A única coisa que ele não aguentava falar no assunto, quando ele ouvia as coisas, teve comentários asquerosos, teve ex-diretora aqui da escola Marculino, que eu tenho print dela, que eu vou soltar no meu Facebook, tudo que é pessoas que fez comentários maldosos, Bernardo, eu printei tudo, eu tenho tudo e vou começar a soltar. Vou começar a falar e vai ter muito peixe grande envolvido nessa quadrilha. Que de política nova não tem nada. Eles é paparazzo. O dia da formatura da minha filha, olha quem estava lá? José Eustáquio. Por que eu estou falando? Ele foi o acusado lá da homofobia, ele e o Vitor Porto. Por que o presidente passou a mão na cabeça dos dois? Faz parte da mesa, faz parte da equipe dele. E eu estou falando isso, tem toda a convicção, tem tudo ao meu favor. Eu tenho vídeo deles falando do ramal lá. E peço as pessoas da homofobia para me apoiar. Chegou a hora de unir, pegar força. Aquela Câmara não pode continuar do jeito que está. E a família não vai parar. Eles tinham preconceito da gordura do Marcos, eles tinham preconceito, medo dele falar, tudo ele sofreu ali dentro. Nos últimos dias que ele ficou lá, que eles caçaram ele, que ele ficou lá, ele deu diarreia o tempo inteiro. Ele não estava conseguindo pôr o pé lá. Eu falei, você não vai abaixar para esse pessoal, não. Você vai continuar indo para lá. Você vai continuar indo, porque eu, que era para virar as costas, eu não virei. Que eu sei que era tudo mentira, tudo armação daquela mulher. Então, ela causou uma dor profunda, uma dor grande. Não só para mim, para meus filhos, mas para a família. Os irmãos deles estão todos revoltados. Edna, no dia do velório do Marcos, o prefeito ou algum representante esteve lá prestando solidariedade? Não, de maneira alguma. Como que o prefeito ia lá, ser ele que arquitetou com os vereadores? Ele ia comparecer lá? Jamais que ele ia comparecer lá. Ele não ia. Ele não foi, ele não mandou representante, a prefeitura não mandou uma nota, a Câmara não mandou nenhuma homenagem, nenhuma nota. Não foi o representante. Foi 3 vereadores lá e foi um funcionário da Câmara. Mas como amigo, que não abandonou o Marcos. Mas os outros nem sequer apareceu. A Câmara não me ligou para me dar os sentimentos. Ninguém de lá. Ninguém. Isso eu falo com toda certeza. Prefeito, nem sei se existe prefeito mais nessa cidade, nem vice. Porque não comunicaram, não falaram nada comigo, nem com meus filhos, com ninguém da família. Independentemente da situação, foi muita falta de consideração, né? Foi um vereador, dessas pessoas. Foi um vereador. Muita falta de consideração. Muita falta de respeito, né? Muito. Independente, né, da denúncia do que aconteceu e tudo, virar as costas. Viraram as costas para nós, para ele lá dentro do caixão, cara. Para ele lá dentro do caixão, que para nós foi muito triste, muito humilhante. Eles simplesmente viraram as costas para nós. Não apareceu ninguém ali. Mas também, graças a Deus, não faz falta, não. Eu até agradeço de não ter aparecido ninguém, porque às vezes a dor para nós seria pior ver a falsidade deles, ver um prefeito juntar com a Câmara para tentar para tirar uma pessoa assim, um segundo vereador mais bem votado da cidade, uma pessoa querida. Onde o Marcos chegava, ele tinha roda, amigos. Vê esses outros vereadores chegando nos lugares para você ver se eles têm roda. Eles não têm amigo igual ele tinha. Isso aí eles não conseguem fazer igual ele fazia. Nunca. E assim, a família ficou muito sentida. Ele foi vereador, que ele entrou no lugar do Lindomar Tavares. Então, ele merecia uma homenagem. Ele merecia.
Só que simplesmente viraram as costas. As costas. E não é por isso que eles virou as costas que eu tô falando toda a verdade, não. E tem muita coisa para me falar ainda. Edna, e após a cassação, algum dos vereadores, ou até mesmo a ex-assessora, ou alguém da família dela, como você disse, que tinha uma ligação entre as famílias, alguém procurou o Marquinhos depois da denúncia, eu não falo depois da cassação, mas depois da denúncia, depois que a denúncia veio à tona, alguém procurou ele para conversar, para entender a situação do lado dele? Houve algum tipo de articulação nesse sentido? Não. Ninguém procurou, simplesmente falou assim: denunciamos o cachorro, vamos tirar ele e pronto, acabado. Que para mim foi assim. Para mim foi. E eu faço essa pergunta para reafirmar o que o Edivar disse, né? Que aqui a gente é um espaço democrático. Como na época da cassação a gente procurou, a gente ligou pro Marquinhos, ele preferiu não se posicionar, ele se posicionou através de nota, a gente deu espaço e a gente falou tudo que estava acontecendo. Agora é a hora ele não está aqui para falar, mas você está aqui, você se comprometeu a falar com a gente. E quem foi citado e quiser falar, a gente também está à disposição. A gente abre espaço para todo mundo, não é verdade, Bernardo? Isso, estamos aqui para isso, né? Para atender a todos. Edna, você e sua família, vocês já contactaram um profissional do direito, um advogado, para orientá-los nesse sentido, para dizer o que se deve e o que se pode fazer daqui para frente, Edna? Sim, tem um advogado que já estava no processo, né? Que agora arquiva aqui na polícia. Tem um advogado que está tomando conta. Tem sim. Eles estão tomando conta, está tomando todas as providências devidas que devem ser tomadas e orientando nós em tudo. Em tudo. E também eu queria falar, gente, se alguém quiser me seguir lá no Facebook, que eu vou postar muitas coisas por lá também. Muitas coisas, vai ser esclarecido. Porque tem coisas demais, Bernardo. É muita coisa. Muita. Nós tem muita coisa, tem áudio, tem muita coisa. Eu não consegui, eu vou levar um tempo ainda para conseguir mexer no celular dele. Só porque eu tenho, assim, todas as provas do que eu tô falando. Ok. Bom, nós estamos recebendo aqui a dona Edna Soares Rodrigues, viúva do ex-vereador Marquinhos das Bananas. Eu quero agradecê-la, Edna. Inclusive tem pessoas nos passando mensagens aqui via WhatsApp, de cumprimentando, é claro, falando dos sentimentos, como a Marilda, e falando da sua coragem, né? Você tem realmente muita força aí, coragem, e pela sua mobilidade de esclarecer a verdade, cidadão para os cidadãos patentes, que muitos estão até longe de partes, como é o caso dela aqui, a Marilda Rabelo. Ela está no Rio de Janeiro e está mandando mensagem para você aqui através do WhatsApp daqui da Rádio Clube 98, lhe dando força nesse momento difícil, que a gente sabe que é por perder o seu esposo, o seu companheiro de quase 25 anos, estava fazendo aí. Ia fazer 25 bodas, agora. Fazer bodas, né? Dia 26. De casamento, né? E num momento tão difícil, tão complicado para você, para sua família, para os seus filhos, de perder um ente querido tão cedo, né? Um jovem, né? 45 anos apenas, mas sobretudo para que você tenha força, coragem e determinação, né? Com certeza a memória do seu marido não vai ser esquecida não, viu, Ed? Não. E o que eu puder fazer, porque esse nome de assediador que eles colocaram nele pesou muito. Só que eles jogaram errado. Essa perseguição, eles perseguiu ele errado, porque tudo que eles fizeram foi antes dele entrar como vereador. Então ele nem era vereador, esse caso aí que eles acusaram ele. Então, para mim, minha opinião própria, tanto os 12 vereadores, a quadrilha inteira juntando com o prefeito, são culpados pela morte dele, porque foi devido àquilo ali, desde aquilo ali, daquele momento da denúncia, ele começou a ficar ruim igual ele ficou. E eu tô falando, e eu sei, eu fiquei junto com ele esse tempo todo dando força. O cara não dormia à noite, não estava conseguindo dormir, não conseguia comer. Foi muito, assim, um momento doloroso. Ele tinha tudo, assim, para fazer, ele estava tentando fazer
tudo que ele podia fazer pela população, gente, mas foi muito assim, e o prazo que ele ficou ali, ele deixou um legado muito grande para nós, e eu não vou parar, vou continuar com esse legado dele, com os trabalhos sociais, em tudo que eu puder fazer, eu vou tomar conta agora. E que é um projeto que ele tinha vontade que fosse colocado em prática e que ele, infelizmente, não deu tempo de fazer, Edna, que você queria colocar? Tem algum projeto específico? O que ele falava que queria fazer para a cidade? Algum projeto assim que ele... Nossa, isso aqui eu quero... Ele lutava muito pela UPA. Muito. Saúde, né? Pela saúde. Ele ia ali, ele brigava, ele falava naquilo ali constantemente. Aquilo ali foi, assim... Era um objetivo muito grande dele. A saúde. Melhorar a saúde. Melhorar a saúde da população. As estradas rurais, né? As estradas rurais também, gente. Ele lutou muito pelas estradas ali do Aragão. Ele começou pelo Aragão, depois ia vindo, rodeando. Teve até uma comunidade aqui perto do Areado, me fugiu da cabeça agora, o Firmes. A ponte caiu e até agora o pessoal foi lá e fez a ponte. E eu deixo aqui, falo aqui ao vivo para vocês. Eu vou pegar, vou entrar no meu carro e vou lá fazer um vídeo e vou conversar com a população e vou falar para eles. Se o que depender de mim agora para me cobrar daqui a pessoal, vocês podem contar comigo. Viu, comunidade? Se tiver alguém aí ouvindo, eu sei que tem a Viviane do Lais, que o marido dela, o pai do marido dela, o sogro dela é de lá, com certeza eles devem ficar sabendo. E para eles poder ter certeza que eu vou lá, porque não deu tempo nem do Marcos ir lá, sabe? Para poder conversar, para fazer alguma coisa por eles. Mas o que ele pôde lutar e fazer, nossa, o sonho dele. Ele falou assim que ele ia honrar esses 1.800 votos que ele teve, mais a população inteira. Ele era um cara que... O que ele não conseguia fazer, que ele mandava mensagem para o prefeito fora de horas, era 3 horas da manhã, ele mandava mesmo. Ele ia atrás, e o que ele não conseguia, ele pagava do bolso. Ele pagava do bolso. Ele não dependeu de prefeito, de colega, de vereador, coleguinha dele, não. Aquilo ali, não. Ele estava com tanto medo do Marcos, que o medo deles era da política que ele estava fazendo. Vir repercutir, dele ser um candidato a prefeito futuramente. Mas isso não passava pela cabeça dele, não. Eles condenaram ele errado. E outra, nós somos uma família que nós nunca arredamos o pé. Aonde ele ia, nós estava junto e acompanhava e abriu a porta da nossa casa. Tanto que a porta da minha casa continua aberta. Eu estou aberta para conversar com quem quiser conversar comigo, dialogar. Sou uma pessoa muito, sabe... que eu gosto de conversar com as pessoas, não vou maltratar ninguém, vou continuar com aquele legado que ele tinha, que aquele legado ali. E politicamente, você pretende seguir esse legado dele? Pretendo. Politicamente? Pretendo seguir e não vou desistir. Até domingo passado teve um evento, eu não fui, domingo agora já tem, e eu já vou, mesmo com toda a dor que eu tô sentindo, eu não vou desistir, porque tem muita gente que eu já ajudei, e muita gente pra gente ajudar ainda. E eu pretendo seguir, sim, em frente com o legado dele. E eu tenho muita gente do meu lado. Agora, perdão, desculpa. Só você pretende seguir esse seu momento de luto, lutando? Sim. Não? Ao mesmo tempo que eu tô de luto, eu vou lutar, sim. Que eu quero provar. Eu quero tirar esse nome de assediador dele, porque ele não foi. Ele foi uma vítima daquelas víboras ali dentro da Câmara. Víboras, que ali só tem víbora. Eu tenho vergonha de ser cidadã patense, eu tenho vergonha daqueles vereadores, eu tenho vergonha daquele presidente da Câmara, e falo isso com toda a convicção do mundo. Ele vivia na paróquia do Rosário, ele foi padre lá. A minha filha foi candidata à Rainha do Pipoca, nós foi muito dinheiro para aquela igreja ali que nós conseguimos, para ajudar ele ali todos os momentos. E ver um cara fazer uma propaganda política igual ele fez usando uma igreja e tá lá onde ele tá, ele não é nenhum santo para ele julgar. Para ele julgar os outros igual ele julgou o Marcos, igual julgou o Lázaro. E apoiar o Vitor Porto, apoiar mais denúncias que tá aí grave de estelionato do William Campos aí, ó. Tem que ser falado e tem que ser julgado, e tudo eu vou esclarecer e vou falar, e não tenho medo deles. Ai, de algum se tentar fazer alguma coisa comigo, já vou avisando. Nem tente, porque eu não vou abaixar a cabeça, eu não vou calar, eu não tenho medo.
Edna, era essa a minha pergunta. Depois que você publicou nas suas redes sociais, contando um pouco, né, a pontinha do iceberg de tudo que está acontecendo, agora você também dando essas entrevistas, você já se sentiu de alguma forma acuada pelo prefeito, algum dos vereadores ou por algum empresário, alguém que esteja ligado a esse grupo? Ainda não, porque hoje que eu estou falando mais claramente, que na primeira entrevista eu não dei nome. Hoje eu já estou dando nome, por quê? Porque eu já olhei o processo, já tem os envolvimentos das pessoas lá no processo, e estou falando assim, que igual assim, eles jogaram um pouco da culpa também, que o Marcos exonerou ela do gabinete, não tinha condição, né? O clima não tinha. Ela não levou atestado para a Câmara. Por que eles não falam isso? E no dia que ela fez a denúncia dele, do Marcos, ela mandou mensagem, tá lá. Ontem a gente viu a mensagem dela. Ai, eu não posso ir trabalhar porque eu estou fazendo uma consulta e estou com uma infecção no útero, uterina. Só que no momento que ela falou isso, que estava no médico, que estava no ginecologista, ela estava lá na delegacia fazendo a denúncia contra ele. E é um assunto que divide opiniões, a gente já discutiu isso várias vezes, mas é um cargo de livre nomeação que era do gabinete do vereador Marquinhos das Bananas. Uma vez que ele cassado também, automaticamente ela perderia o cargo. Então essa exoneração ela só foi adiantada, mas que também iria acontecer, porque era uma vaga do Marquinhos das Bananas. De confiança, né? E até mais, ela não apresentou atestado no gabinete, não apresentou atestado na Câmara, não tem atestado. Aí, depois vem a imprensa julgar a culpa em cima dele, que ele mandou ela embora. Não, o Marcos não mandou ela embora. Ele simplesmente exonerou ela do gabinete dele e mandou diretamente para o gabinete do presidente. Aí é outra questão. O presidente Ezequiel não poderia ter exonerado ela então. Por que eles jogam a culpa em cima do Marcos? Porque estava tudo na quadrilha. Eles estavam armando para ele. Você acha que eles não iam mandar ela embora para jogar a culpa em cima dele? Por que ela não processou a Câmara? Porque ela tinha total direito de processar a Câmara, já que ela está falando que o assédio foi lá dentro. Por que ela não processou a Câmara? Não pegou a indenização da Câmara? Ela vai contra os que estavam passando a mão na cabeça dela lá dentro? Ela vai contra o presidente, os vereadores, a assessora que estava apoiando ela lá, a Nêmora, assessora do Glaston? Ela vai contra eles? Ela não vai processar a Câmara nunca. Nunca que ela vai fazer isso. Ela não tem peito. Pois se é eles que estavam aprovando ela. Ixi, vai ter muita coisa que a família está descobrindo, que eu ainda vou falar para vocês. Muita coisa. Que o que eu mais queria, o foco aqui hoje, era sobre o assédio e a cassação. Que é o que eu foquei para vocês, esclareci. Mas tem coisas demais para a gente falar. E não é pouca, não. Eu tenho que estabelecer primeiro, porque além de eu ter dado essa recaída, eu já nem vinha com tratamento para trás. E então eu quero assim, eu vou aos poucos, porque tem muita coisa. Vocês vão ficar. Tem muita coisa ainda para me divulgar. Vamos continuar reforçando então o convite para que você possa participar. Isso, volto novamente e agradeço vocês por terem me recebido aqui, porque eu fiz uma coisa assim, que era para ele ter feito e ele não teve condições de fazer. Então, como ele não teve condição, e eu tenho e não tenho dificuldade nenhuma para falar, eu vim e estou fazendo. Isso aí, igual eu falei para ele, falei assim, mais cedo ou mais tarde nós vai ter que falar, porque sua memória... Eu falava sempre para ele, falei, Marcos, o assediador é muito pesado. Você não pode ficar com isso o resto da sua vida. Isso aí você tem que livrar. Agora que ele morreu, não vai morrer. Ela mandou mensagem para os outros falando que ela, a ex-assessora, mais os investigadores da polícia, tinha arquivado o processo. Que poder que ela teve, cara, que poder. Ela não tem poder nenhum de arquivar isso aí. Isso aí arquivou desde a hora que o médico lá da UTI, o cardiologista decretou o óbito dele, arquivou o processo. Acabou. Não é ela que teve esse poder de arquivar o processo, não. Essa mensagem fica para ela. Que ela vai ouvir essa entrevista. Querendo ou não, ela vai ouvir, é para ela que eu tô falando. Isso aí não vai ficar
do jeito que tá, não. Eu quero que, assim, ela vai ficar com a culpa agora pro resto da vida dela. Não adianta ali ir pra rede social, não adianta pedir. Eu tô aberta para quem quiser conversar comigo, me perguntar, sabe? Eu acho assim, eles manteve sigilo, entrou com processo pra mídia não divulgar ela. Pra mídia não divulgar. Nós não divulgamos, nós não batemos em redes sociais, momento algum. Eu tenho print, gente, comparar o Marcos com porco. Com porco. Aquilo ali chocou muito. Vai ter muitas mensagens que a gente vai soltar com o decorrer do andamento agora, que a família não vai esconder, que eu vou falar. Eu espero que minha filha venha falar também, que ela não está conseguindo. Mas, assim, a gente vai falar, vai contar tudo. Quero pôr tudo assim, ó, esclarecido. Em pratos limpos. Tudo. Obrigado, Edna, por sua entrevista conosco aqui, por confiar no nosso trabalho, Sim. no jornalismo aqui da Rádio Clube 98. A gente está sempre em contato com você, inclusive até antes do passamento do Marquinho, através do Guilherme, a gente teve contato. Foi através de você que a gente, infelizmente, ficou sabendo da situação de saúde do Marcos, né? E depois noticiando aqui o falecimento dele. Mas eu quero agradecer a sua participação com a gente, porque várias mensagens de apoio. Claro, eu preciso de apoio. Eu quero que as mulheres todas fiquem sabendo a verdade. E se quiser chegar em mim e conversar, que eu não tenho medo. Se eu tivesse medo, se eu estivesse falando mentira, eu estava por trás das câmeras, igualzinho a assessora fez. Por que ela não mostrou a cara? Porque era mentira. Era tudo inventado, gente. Uma mulher dirigiu um carro. O Marcos tinha quebrado o pé esquerdo dele. Foi o pé que amputou o dedo dele. Então, ele não conseguia dirigir em momento algum. Aí a mulher pega o cara, leva ele para o motel e dá uma de santa. Ai, meu Deus. Tem coisa assim que não dá para acreditar. Por isso que eu vou lutar até o final. E outra também que eu queria falar, você falou a respeito aí, você me mandou mensagem, eu te falei, a clube me mandou mensagem, eu falei assim, olha, o quadro dele é grave, mas ele permanece ainda no UTI, que eu mandei para vocês, então eu não tinha condição de falar ainda. Falei assim, qualquer coisa na alteração do quadro dele, eu falo para vocês. Mas o mais triste foi os familiares saber, porque lá na Santa Casa tem um infiltrado do prefeito lá dentro. Ele soltou de madrugada que o Marcos tinha falecido. Antes dele falecer, ele estava ruim lá na UTI. Correu mesmo, antes, Foi, né? Correu, o fato ocorreu em todas as redes sociais. Maior Em cuidado com o todas. jornalista da Rádio Clube, porque pela manhã, quando eu cheguei aqui, que vi essa mensagem, eu falei, nossa, primeiro a gente tem que confirmar essa história primeiro. Tanto é que, né, através do Guilherme, ele entrou depois em contato com você. Mas tudo que se faz, a gente checa, né? Primeiro, para poder passar a informação, né? Infelizmente, muitas pessoas já tinham colocado que o Marcos já tinha morrido. Porque o funcionário lá de dentro deu. Mas E ele ainda estava vivo e lutando e nós lutando em oração e lutando lá pela perto, porque meu menino estava lá também, tomando os medicamentos, porque a glicose dele tinha descompensado, estava internado na Santa Casa. E com o decorrer agora, depois eu vou dar uma acalmada, eu vou passar o nome do funcionário, que eu quero ver qual que é a posição que a prefeitura vai tomar em relação a isso aí, ué. Isso é muito sério, porque hoje isso é sério. O advento da internet, das redes sociais, isso é sério. Uma informação vazada, ela viraliza de uma facilidade muito grande. E isso é fake news, né? Isso, eles não podiam fazer isso, porque estava em estado terminal no UTI, falar que ele morreu. Eu vou divulgar o nome do funcionário depois. Com o decorrer do tempo, eu vou divulgar o nome dele. Temos veículos de comunicação que apuram, mas nas redes sociais corre solto. A gente sabe que tem essa disseminação muito rápida, né, nas redes sociais, e isso é muito grave. Sim. Bernardo Franco. Olha, agradecer a Edna, como você disse, pela confiança no trabalho da gente aqui, Edna, e dizer para que não desistam mesmo, né? Quanto mais se esclarecer, melhor. Quanto mais colocar os pingos nos is, melhor. E que Deus dê força a você e a sua família para levar essa determinação em frente, Edna. E a única coisa que eu quero deixar bem claro, eu estou fazendo isso aqui, eu não estou fazendo isso por causa de dinheiro, por causa de nada. Eu estou lutando porque eu quero tirar o nome de assediador das costas dele, porque ele não merece. Porque o nome de assediador tem que cair nos ombros da ex-assessora, porque foi ela que assediou ele. Foi ela quem passou a mão nele. Isso aí eu vou lutar sempre.
Sempre, sempre, sempre. E não tenho medo de ninguém, não tenho medo do que eu estou falando. Estou resguardada sobre isso aí, sobre proteção. E estou aberta. Quem quiser conversar comigo, o que eu falei, eu falo e eu aguento. Qual é o Edna? Pessoa perguntando, qual é o Facebook? Edna Soares. É só procurar lá no Facebook, é Edna Soares. Edna Soares. Eu tô até com umas mãozinhas assim, que eu sou muito devota a Nossa Senhora. Vai ser fácil de me achar lá. E me acha mesmo, e eu vou aceitar todos. E estou aberta, vou em todas as redes de comunicação que entrar em contato comigo. Eu não vou bater a porta. Eu vou em todas, quero esclarecer tudo, porque eu tô aqui para falar a verdade, gente. Eu quero esclarecer uma coisa. Lá atrás, que levar o cara ter 1.800 e tantos votos e ser derrotado por 12 votos, isso é demais, gente. Que falta de respeito. Aonde que ficou os votos dos eleitores que votou nele? Então quer dizer que aqueles eleitores que votou nele não valia de nada? Sim, aí eu deixo assim uma mensagem para a população para nos apoiar. E oração, pedir muita oração para que Deus me dê muita sabedoria, muita força para mim, para meus filhos, para a família, porque nós estamos sofrendo demais. Uma pessoa tem que tomar 3 calmantes por dia, igual está no meu caso. Eu tenho meu menino que é diabético, e a diabetes dele descompensou, atacou os 2 rins dele, ele está só com 15 anos, que lesionou devido ao susto da doença do pai, do infarto do pai. E ver o Marcos ali naquela UTI, ver os dedos dos pés dele roxo, a mão já não tinha mais movimento, aquela respiração ofegante, e saber que aquilo ali foi causado por uma quadrilha. A revolta é muito grande, gente, muito grande. Obrigado, Edna. Bom, e mais uma vez eu reforço aqui as pessoas que foram citadas também, se quiser nos procurar para estar falando também de tudo isso que nós colocamos aqui no ar. Obrigado. A gente entende, compreende esse momento de dor que você e sua família sente, né, por perder um ente querido, afinal de contas um companheiro aí de uma vida toda, né, de uma vida toda, e colocamos a Rádio Clube 98 novamente à disposição para que a gente possa em outras ocasiões estar abrindo aqui os microfones para você. Muita força nessa hora, tá bom? Tá, obrigada. Força, Edna. Vai com Deus. Edna, eu te agradeço por confiar no nosso trabalho, e a gente deixa os microfones da Rádio Clube 98 sempre abertos para você. Sim, eu que agradeço a vocês pela credibilidade de me receber aqui, de eu desabafar, porque isso para mim tá sendo, eu tô arrancando uma coisa, um rancor que tava lá dentro de mim e jogando para fora. No momento que eu jogo para fora, eu fico até mais aliviada. E eu acredito também que a hora que a gente conseguir provar tudo isso aí, que está conseguindo, as provas estão chegando, a alma dele também vai descansar em paz. Porque ele sofreu muito esses últimos dias de vida dele. E foi tudo consequência dessas acusações, dessa cassação, sabe? Desse peso de pensar que ele ia pensar que tinha um nome de assediador nas costas. Mas eu peço assim, muita oração para nós, porque está um momento muito difícil. Às vezes, essa noite eu não consegui dormir, eu não estava conseguindo nem rezar. E eu sou muito assim religiosa, eu busco muito a Deus, e eu não estava conseguindo essa noite, porque a angústia está muito grande. A Marlita perguntando se o Instagram também é a mesma coisa? Eu não tenho Instagram, eu vou criar o Instagram. Mas se quiser falar comigo pelo Instagram, é Marcos Antônio Rodrigues. Continua ativo. Continua ativo. O Instagram do Marquinhos Banana. Marquinhos Banana. Mas pode me chamar no Messenger também, se quiser me falar no privado. Eu tô aberta, gente, a qualquer pessoa que quiser conversar comigo. Porque eu quero esclarecer uma mentira, uma acusação, uma formação que eles fizeram pra cima dele. Porque ele não tá mais aqui pra ele fazer isso aí que eu tô fazendo. Então eu quero esclarecer, não tenho medo não, gente. Volto a falar, não tenho medo. E o mais, muito obrigada, e obrigada aos ouvintes aí também. Peço vocês, gente, oração. E acho que muitos sabem onde eu moro. Se quiser ir na minha casa, me visitar, conversar comigo, dialogar, eu estou aberta para ouvir qualquer pessoa. Peço apoio, mulherada. Me apoia, porque eu estou falando a verdade. Aquela mulher fez tudo o que ela fez.
de caso pensado, de pessoas grandes por trás, incentivando, manipulando ela, ensinando ela a falar. Se ela fosse mulher tão igual eu sou, por que ela não esclareceu? Por que ela não mostrou a cara? Então fica aí essa questão para as mulheres pensar, raciocinar e me apoiar. Venha para o meu lado que nós vai esclarecer tudo isso aí. Muito obrigada a todos. Valeu. Obrigado, Divar. Valeu, Bernardo Franco. Obrigado, Bernardo. Abraço. Grande abraço. Bom dia. 10h54.